com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes na casa do Senhor? Glória a Deus. É motivo de alegria, porque os verdadeiros adoradores estão aqui, eu creio nisso. E eles estão adorando ao Pai em espírito e em verdade. A pergunta que eu faço para você é: o que realmente você veio fazer aqui numa semana de quinta-feira? O que você veio entregar nessa noite de quinta-feira perante ao Senhor? Eu não sei você, mas eu vim oferecer a minha melhor adoração àquele que merece. Sabe por quê? Porque a minha adoração é exclusividade dele. Eu vou dividir aquilo que é só pra ele. Todo meu louvor. Eu só vou me prostrar. Qual tem sido a tua adoração exclusiva? Para quem tem sido a tua adoração exclusiva? Para quem você tem feito a tua adoração exclusiva? Hoje eu vim te perguntar onde está a tua prioridade. Porque quando eu falo de prioridade, eu falo de primeiro lugar. Quando eu falo de prioridade, eu falo que você deixa tudo para fazer a vontade de Deus. Qual tem sido a tua prioridade? O que você tem colocado em primeiro lugar? O que você tem feito para Deus? Qual é o motivo que você veio aqui? Porque estar na igreja é fácil, mas ser a igreja não é. Estar na igreja todo mundo está. Ser a igreja são poucos. Mas eu creio que aqui estão verdadeiros adoradores que são a igreja. Abra sua Bíblia comigo no tema da campanha 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Eu confesso aos irmãos que eu nunca tinha visto uma palavra tão tremenda assim. Eu nem tinha lido isso. Eu falei: Senhor, o Senhor me pegou desprevenida, porque é um assunto que eu nunca tinha visto ninguém pregar. E eu falei: meu Deus, é Ele me dando uma despertada dizendo: vamos ler a Bíblia? Agora a gente está lá com o propósito na nossa igreja de ler a Bíblia toda até o final do ano. E mergulhando nisso aqui, rapaz, é tanta coisa que eu falo: meu Deus. Estou quase chegando em 1 Reis, ainda estou no comecinho. Amém? 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, vai dizer: tem por título a viúva de Sarepta, que diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me em pés-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um pão tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, fazer disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-o para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme
vai e desce e leva comida para meus. Isso aqui é para quem está no Espírito, para quem mergulha espiritualmente. Isso aqui não é para quem está na terra. Isso aqui é para quem está mergulhando no Espírito Santo de Deus. Isso aqui é para quem está ligado no céu. Isso aqui é para quem veio adorar, entregar e fazer primeiro para Deus. Elias, o ribeiro secou. Senhor, ixi, o ribeiro secou, Elias. Agora você vai fazer assim. Você vai levantar daí. E você vai para Sarepta, Senhor. E lá, uma mulher viúva vai te sustentar. Eu creio que no pensamento de Elias ele vai dizer assim: se Deus está falando, é uma mulher rica. Ele vai colocar o melhor para me comer. Ele está me mandando levantar para ir para uma cidade. Ele vai me dar o melhor. Quando eu chegar lá, vai ter uma bandeja lá me esperando, com um monte de comida, com tanta água. Vai ter uma fonte lá de água. É porque às vezes não entendemos o processo que Deus quer que nós vivemos. Às vezes pensamos que a prova acabou. Às vezes pensamos que a guerra se findou. Mas Deus diz: calma, é só a batalha. Calma, você está indo para a batalha ainda. É porque a gente quer voar nos degraus. A gente não quer ir um de cada vez. A gente quer fazer isso aqui. Só que quando é isso aqui, a gente entende que o processo é doloroso, é duro. Você vai degrau por degrau. Você vai degrau por degrau. É quando você entende que degrau por degrau Ele está te sustentando. Porque quando você entende que você coloca Ele em primeiro lugar, Ele faz por você. Porque o que é impossível para Deus, nada é impossível para Ele. Porque Ele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Eu abraço. É quando você entende que até o hino da harpa Ele te toca. Ele faz acontecer. Ele diz assim: eu sou a providência lá dentro da tua casa. Porque quando você deixou essa noite friazinha, porque quando você renunciou à vontade de dormir e veio me adorar, Ele está fazendo acontecer. Ele está te entregando algo novo. Eu não sei o que é, mas pode ser material, mas também pode ser um renovo que tu tanto pediu e que tu tanto precisa nessa noite. Vamos, Elias! Vamos! Mulher, avisou ela. Vou pedir, vou começar pouco. Me traz uma água. Opa! Uma água? Aqui, Elias, água. Calma aí. Agora vai lá e me traz pão. Agora, a água eu tenho, mas o pão. Ela lhe disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um pão tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. É quando você entende que você diz: Senhor, não está sobrando nada, mas ainda tem um pouquinho de farinha na panela. Ei, mulher! O que tem aí dentro ainda, filha? O que tem aí dentro ainda, filho? É uma fé do tamanho do grão de mostarda, então vai com ela mesmo. É com a fé pequenininha, é com a esperança pequenininha, então vai com ela mesmo.
plano. E Ele nunca nos coloca em segundo plano. Vem comigo, vem comigo. Ele tem um mundo inteirinho para cuidar. Ele tem tudo para resolver. Ele tem tantas pessoas para ouvir. Mas o ouvido dele continua inclinado. Os olhos dele continuam vendo. Eu e você. Então por que você tem colocado ele como segundo? Aí tem pessoas que é tão difícil que colocam em quinto, décimo lugar. Ah, Ana Clara, mas você não conhece o meu dia a dia, você não sabe o que eu passo. Você não sabe o que acontece lá dentro do meu trabalho. Você não sabe o que acontece na minha escola, tanta coisa que eu tenho para resolver, tanta coisa que eu tenho para fazer. Mas sabe o que ele diz para você? Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Eu esperei com tudo que você me pediu, mas você não foi. Aonde é que você está? Sabe por que, pastor Edith? Porque ele já não ouve mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão preocupado com as suas coisas e se esqueceu. Mas ainda tem. Mas se precisar de um ponto pra chorar, Deus ainda vai estar naquele lugar onde você buscava e Ele ia te encontrar. Oh, porque nasce. É porque Ele nunca te abandonou. É porque no meio desse deserto Ele está mandando providência. É porque no meio dessa dor Ele está dizendo assim: eu estou vendo teus esforços. Porque